acabou de entrar no Star Plus um filme que desde que eu vi o trailer eu estava muito curiosa para assistir. Chevalier, que é a história de um personagem verídico fascinante chamado Joseph Bologne, que foi muito célebre na França da segunda metade dos anos 1700. O filme começa de uma maneira eletrizante. O Mozart, o próprio, está dando um concerto em Paris, tocando o violino da maneira mais extraordinária que se pode imaginar, quando ele é desafiado por um jovem negro que sobe ao palco, pega um violino de alguém da orquestra e começa um duelo com o Mozart. Esse episódio provavelmente nunca aconteceu de verdade, mas ele é uma introdução excelente para o filme, primeiro porque ele é incrível, e segundo porque a gente já começa conhecendo o Joseph Bologne por tudo que ele teve de audaz, de atrevido, de autoconfiante em face de uma adversidade, de uma rejeição imensas, e também começa conhecendo ele pelo talento, um dos talentos excepcionais que ele demonstrou no decorrer da vida dele, mas o talento que tornou ele mais famoso. O virtuosismo dele ao violino e como compositor. Quando eu falo em adversidade e rejeição, não é figura de linguagem. O Joseph Bologne era filho de um homem, de um francês muito rico, dono de plantações de cana-de-açúcar em Guadalupe, no Caribe, e de uma jovem escravizada, traficada do Senegal para o Caribe, que tinha só 16 anos quando ela engravidou do Joseph. O pai do Joseph reconheceu ele como filho, o que era muito incomum, e quando ele tinha 7 anos, mandou ele para a França para uma academia de elite, porque o menino mostrava ser um prodígio em várias áreas. A vida do Joseph nessa academia provavelmente foi um inferno, mas tudo aquilo que ele anunciou de promessa na infância, ele cumpriu em dobro e com folga no decorrer da vida dele. A uma certa altura, ele foi considerado o melhor espadachim de toda a França. Isso numa época em que toda a nobreza, lógico, aprendia esgrima. Ele falava várias línguas, era versado em poesia e em prosa. Bem mais tarde, depois da Revolução Francesa, ele se tornou o primeiro coronel do primeiro regimento todo negro da Revolução. E ele foi também um virtuoso do violino como poucos, além de um compositor tão bom que quase, mas quase ganhou o posto mais alto relativo à música e à cultura na França da época, que seria o de diretor da Ópera de Paris. Mas uma petição das pessoas que faziam parte do corpo criativo da Ópera de Paris tirou ele do cargo, tirou ele do páreo, porque eles diziam que, com a consciência delicada deles, eles não poderiam aceitar ordens de um homem como Joseph, um homem negro. Por causa dessa personalidade fulgurante dele, do compromisso dele com a excelência em todas as áreas em que ele atuava, e por causa também dessa teimosia, dessa obstinação de jamais aceitar ser colocado para baixo, ser derrotado, o Joseph Bologne ganhou o título de Chevalier de Saint-Georges, no caso, da rainha Maria Antonieta, foi um favorito da corte, foi um favorito da nobreza e do público, e, no entanto, a história dele foi praticamente apagada durante os anos 1800. Mais recentemente, porém, tanto estudiosos de música quanto de história começaram a juntar os fragmentos do que se sabia sobre o Chevalier e a reconstruir a história dele. E é em todo esse trabalho que se apoia esse filme, que é dirigido pelo Stephen Williams, que dirigiu incontáveis episódios de inúmeras séries de primeira linha, e da roteirista Stephanie Robinson, de Atlanta. Esse, portanto, é um filme concebido por duas pessoas pretas, o que faz toda a diferença, porque eles conhecem o preço, conhecem os custos com que o Joseph teve de arcar a vida inteira. E porque, em mais uma dessas manobras inacreditáveis do destino, o Joseph teve o ápice dele na corte francesa logo antes da Revolução Francesa, que ele viria a apoiar.
O filme começa dizendo: estamos no período pré-revolução. E o que ele quer dizer não é só que a gente está no período pré-1789, queda da Bastilha, começo da Revolução. Ele quer dizer também que estamos falando da revolução interior de um personagem. Quem interpreta o Joseph Bologne é um ator de personalidade fortíssima e tão elétrico, tão magnético quanto o próprio personagem, que é o Kelvin Harrison Jr. E eu gostei demais também das 3 interpretações femininas principais. A da Lucy Boynton como a Maria Antonieta, a da Samara Weaving como a Marie Joséphine, uma marquesa que acredita-se ter sido amante do Joseph Bologne, e a da Ronke Adekoluejo como a Nanon, a mãe do Joseph, que a certa altura saiu de Guadalupe e foi se juntar a ele em Paris. A produção é esmeradíssima, os figurinos são absolutamente maravilhosos, a fotografia é linda, um trabalho de iluminação que ao mesmo tempo torna tudo difuso, porque na maior parte do tempo a gente está com uma iluminação que viria só de velas e simultaneamente completamente nítido, com uma profundidade de campo muito grande. E a produção musical também é impecável. Eu fiquei muito curiosa e depois fui conferir. A maior parte da música que a gente ouve no filme, de fato, são composições do Joseph Bologne recuperadas nesse trabalho de redescoberta do personagem. E por que a história dele foi apagada? Bom, logo depois da Revolução Francesa e como consequência dela, a escravização foi abolida em todas as colônias além-mar francesas. Mas em 1802, o Napoleão Bonaparte, aquele cara legal, aquele narcisista e megalomaníaco que jogou um continente inteiro na guerra, deu à França uma desonra. Tornou a França o único país a reinstituir a escravização depois de tê-la abolido. E ordenou também um trabalho de aniquilação da história de pessoas como o Joseph Bologne. A dele é mais fácil reconstruir porque ele foi muito célebre. Ele é considerado o primeiro virtuoso negro do violino de toda a história, ou pelo menos de que se tem notícia. Embora, então, Chevalier perca um tanto dessa audácia, dessa eletricidade, dessa liberdade com que ele começa e vá caindo um pouco nas armadilhas do filme de época à medida que ele vai avançando, ainda assim eu adorei ver o filme. Porque ele é extremamente bem produzido, tem aquela câmera fluida, íntima do Steven Williams, que é uma beleza de ver, e tem esse personagem único vivendo uma história absolutamente singular. Aliás, a história do Chevalier daria mais alguns filmes. Muita, mas muita coisa a mais aconteceu na vida dele antes da morte dele aos 54 anos, em 1799. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.